Fala galerinha, beleza? Barba dos Sonhos da área com vocês aí mais uma vez. E aí galera, bom, como prometido, hoje eu quero contar um pouco como foi a minha saga, meu passo a passo de como foi a minha evolução com o minoxidil. Qual foi o meu passo a passo, como que eu conheci, qual os minoxidil que eu acabei usando, o que eu usei, qual foi os produtos que eu usei. Então aqui nesse vídeo eu quero contar para vocês, aqui quero ser curto aqui, mas eu quero contar para vocês como foi o meu processo com o minoxidil. Bom, antes de qualquer coisa, eu conheci o minoxidil em 2018. A minha barba ela era dessa maneira aqui, ó. Eu não tinha barba, só tinha uma penugem aqui e um bigodinho nessa época. E a minha barba assim não desenvolvia, ela não tinha uma evolução legal, ela não crescia dos lados aqui, ela não tinha uma evolução legal. Nessa parte do queixo, na parte de baixo, ela não tinha uma evolução legal, ela não tinha volume, eu não tinha essa barba que eu tenho hoje. No entanto, a minha barba era dessa maneira aqui, desse jeito mesmo aqui. Vou colocar uma outra foto para vocês verem aqui, para não dizer que é mentira. Então, era assim a minha barba, assim. Eu só tinha uma penugem aqui e um bigodinho. E o pessoal tirava muito sarro disso aí, dessa questão da minha barba que eu tinha, assim. Muitos brincavam, eu mesmo tirava sarro mesmo da minha barba nessa época. Tirava sarro, fazia umas brincadeirinhas, assim. Às vezes deixava, arrancava o bigodinho, deixava uma partinha aqui só para tirar sarro. Então, quer dizer, eu, nessa época, no finalzinho de 2018, antes de 2018, eu assim, eu nunca tive conhecimento do minoxidil, eu nunca cheguei a saber de nada, assim, de um produto que ajudasse na calvície da barba. Eu sabia para o cabelo, mas para a barba, assim, eu não imaginaria que existia um produto. Foi então que eu conheci o produto vendo alguns vídeos no YouTube de algumas evoluções de alguns participantes de alguns canais do YouTube, e eles traziam assim uma evolução dos participantes, dos inscritos do canal. Eles traziam a evolução dos inscritos, uma evolução assim que para mim na época era uma coisa impressionante, de um cara que não tinha barba acabar tendo uma barba assim espetacular, cara, assim com 3 meses, 4 meses já tava com uma barba mais ou menos do que eu tô hoje. Assim eu ficava impressionado. E eu ficava me questionando, será que esse produto realmente é verdade? Será que cumpre realmente que fala? Será que não é uma balela dos caras? Será que os caras não estão fazendo isso só para vender o produto? Então foi aí que eu, na curiosidade, naquela curiosidade de querer saber se realmente o minoxidil, o tal do minoxidil funcionava. O que foi? Eu fui numa farmácia do lado da minha casa, fui lá, conversei com o farmacêutico falou que realmente havia um produto que ajudava nesse processo. Então foi ali que eu encomendei o minoxidil e no finalzinho de 2018 eu fui ali e comprei o minoxidil. Eu lembro até hoje que meu primeiro minoxidil eu comprei foi o Pentio e eu paguei R$ 65 reais na época no produto. E aí eu comecei a usar. Eu comecei a me interagir naquilo ali, eu comecei a buscar para ver como que era e comecei a ver os canais de novo no YouTube da evolução para ver como que era usado, como que era o processo, e fui fazendo o processo de usar uma ml antes de dormir, 1 hora antes de dormir e 1 ml de manhã, e não saía no sol. Lembro que nessa época eu trabalhava numa empresa onde eu trabalhava no almoxarifado, então eu não tinha uma preocupação de, assim, então eu não precisava se preocupar em sair no sol, porque eu passava mais tempo no almoxarifado. Então, assim, eu comecei a fazer esse processo, esse tratamento com o minoxidil nessa época, assim, eu fazia 2 vezes, uma noite e uma de manhã. Lembro que quando, na primeira e na segunda semana, quando eu comecei a olhar no espelho, porque eu sempre vinha no espelho e dava uma olhada, eu percebi que a minha barbicha que eu tinha, essa barbicha que eu tinha e o bigode que eu tinha, ele deu uma evoluída, ele deu uma incorporada legal.
Quando eu completei um mês de minoxidil, a minha barba estava dessa maneira aqui. Ela já estava desenvolvida. Ela já tinha uns folículos legais. O folículo já estava desenvolvido. Ele já estava encorpado. Quando eu cheguei ao terceiro mês, a minha barba estava dessa maneira. E foi aí que eu acabei entrando num caminho assim, de doideira, assim. Por quê? Eu reparei que a minha barba ela começou a desenvolver. Só que ela não começou a desenvolver essa lateral aqui. Ela não começou a encorpar essa lateral. Ela não começou a criar os folículos que estavam ali. Não tinha força. Não estava tendo desenvolvimento. Então eu entrei num caminho meio doido assim, de passar o minoxidil além da conta. Eu já não passava mais 1 ml, eu já não passava mais só de manhã e à noite. Toda hora, todo momento que eu tinha oportunidade, que eu ia no banheiro, porque ficava lá, estava no banheiro, eu ia lá, eu sempre passava um pouquinho que fosse, eu passava assim, e na região aqui, que eu passava para ver se desenvolvia. Eu fiquei nessa loucura. Lembro que em 3 meses de minoxidil, eu acabei usando 4 frascos de minoxidil, porque eu já não passava minoxidil, eu já tomava banho com minoxidil. E por causa disso eu acabei carretando alguns efeitos colaterais em mim, como inchaço nas minhas pernas, como algumas dores de cabeça, palpitação muito forte, quando começou a acontecer isso comigo. Então, por causa desse excesso demais. Mas conforme eu fui estudando, conforme eu fui buscando, conforme eu fui tendo conhecimento na área do minoxidil, eu comecei a entender que não precisava eu passar mais além da conta, porque ia desenvolver, ia crescer. Lembro que quando eu completei 8 meses de minoxidil, ainda continuava com a falha. Aqui estava grosso, aqui estava melhor, assim, a barbicha estava legal, mas ainda ainda essa falha aqui do lado aqui ainda não tinha preenchido ainda. Tava dessa maneira aqui para vocês verem, aqui ó, aqui tava grosso, só que aqui do lado aqui ainda não desenvolvia. Foi aí que eu percebi que o Pentium já não estava mais dando resultado para mim, já não estava mais fazendo, já não estava me trazendo aquele benefício que trouxe no começo. Foi aí que eu mudei pelo Clarkland. Aí o Clarkland eu comecei a usar. Eu lembro que eu usei o Clarkland por 4 meses. Quatro meses. Que isso me fez 1 ano. Quando eu inteirei 1 ano, a minha barba estava dessa maneira. Foi aí que eu percebi que começou mesmo a dar um resultado legal na minha barba. Foi aí que eu vi que a minha barba estava num patamar assim, assim legal, que eu comecei a ver a minha barba e comecei a gostar da minha barba. E aí eu só comecei a manter, eu só comecei a usar. Eu cheguei a estar com uma barba dessa maneira aqui, ó, desse jeito aqui. Mas quando nós chegamos na pandemia, houve aquele processo da pandemia, as empresas começaram, eu tinha mudado de empresa, já tinha saído da empresa, quando completou 1 ano a empresa onde eu trabalhava aqui. É interessante falar isso também, que no próximo vídeo eu vou trazer a vocês. Quando eu saí dessa empresa, eu fui para uma outra empresa. Fui numa empresa, uma empresa de colheita de laranja. E nessa transação, nessa mudança, eu passava muito tempo no ônibus com o pessoal. Então a empresa, ela deu a possibilidade de voltar a trabalhar, só com uma redução um pouco de funcionário. Mas assim, cada um no seu banco, não podia ficar mais de um no banco. Então, só que a empresa exigiu que quem fosse barbudo ou rapasse a barba. No começo eles pediram para rapar. Só que conforme aí teve alguns que, não só eu, mas alguns ali na empresa, não queria raspar a barba, a empresa pediu que então aparasse a barba. Foi então que eu aparei a barba. Eu só comecei a deixar a barba parada, que a minha barba ficou mais ou menos assim, ó, dessa maneira assim. Eu comecei a manter a pandemia inteira dessa maneira assim. Porque o problema de usar a máscara, comecei a prestar atenção que ela amassava, ficava amassada essa parte aqui da barba. Então eu comecei a parar a barba e continuei usando o minoxidil dessa forma aqui. E a minha barba ficou assim, dessa maneira.
Foi aí que eu comecei a ver que minha barba começou a ter uma evolução legal, pegou um incorporamento legal da minha barba. Foi aí quando eu completei, assim, mais ou menos uns 2 anos e meio, que eu comecei a resolver a parar de usar o minoxidil. Só que assim, eu não parei de usar o minoxidil da noite para o dia, eu não cheguei assim e falar, não, vou parar hoje, pronto, acabou. Não, eu comecei a fazer o processo que o pessoal diz de desmamar o rosto do minoxidil. Eu começava a usar o minoxidil uma vez só na noite, no primeiro mês, uma vez só à noite. No segundo mês eu comecei a usar um dia sim, um dia não. No segundo mês eu já comecei a usar assim, eu usava uma semana, já outra semana eu usava uma semana, eu usava um dia na semana só. Depois passava uma semana, usava, por exemplo, na segunda-feira, passava a semana inteira e só usava na outra segunda-feira. Quando eu completei uns 6 meses assim, de uso assim, dessa maneira do minoxidil, eu parei de vez. Eu já não usava mais minoxidil. Por quê? Porque também já estava já no final da pandemia também, e eu já estava deixando a barba crescer, e minha barba já estava dessa maneira aqui já. Então eu já não achei necessidade de usar o minoxidil. Daí, quando chegou um tempo, eu queria deixar a barba crescer um pouco mais. Só que aí, uma coisa interessante ressaltar, que quando você para de usar o minoxidil e volta de usar o minoxidil, os pelos fracos ainda que não desenvolveram, que não tinha desenvolvido, que eu nessa parte aqui, quando eu comecei a usar de novo, esses pelos fracos caíram de novo, eu tive uma queda significativa dos pelos de novo. Então eu tive vamos dizer assim, eu retrocedi nessa parte assim. Daí quando eu vi que retrocedi, que eu voltei para trás, eu acabei aparando a barba. Quando eu tava com a barba dessa maneira aqui, que eu já mostrei para vocês, tava dessa maneira, eu acabei raspando a barba, deixando a barba baixa de novo. Foi aí que eu comecei um processo de novo da barba, comecei de novo nesse processo da barba. Só que aí eu parei de usar, isso foi a minha maior besteira. Como eu voltei a usar de novo, eu tinha que ter usado pelo menos mais uns 6 meses. E eu não usei o minoxidil nesses 6 meses, eu parei de vez. Eu acabei voltando a usar nesse ano de 2023. Então eu fiz um processo ao contrário, e aí foi que eu tive uma queda da barba, assim. Claro que eu dei uma parada na barba, eu dei uma parada na barba, porque eu estou usando um novo produto aqui, que eu vou estar também trazendo para vocês aqui no canal. Estou usando um novo produto, e eu vi que esse produto está tendo uma melhora, uma significativa legal, está tendo uma coisa legal. Então, assim, o minoxidil para mim, cara, foi excelente demais. Para um cara que era dessa maneira aqui, sem barba, não tinha barba, para ficar dessa maneira aqui, velho, é uma coisa excelente. Então o minoxidil funciona? Funciona. Ele dá resultado? Dá resultado. Mas quando a gente tem uma regra também, quando a gente começa a fazer as coisas direito. Claro, eu recomendo o minoxidil? Recomendo, mas eu recomendo que você passe num especialista primeiro, numa pessoa especificada nessa área, uma pessoa que entende disso aí, para ela passar para você qual é o produto certo, qual é a dosagem certa, qual é a porcentagem correta, se é 5, se é 10, se é 15, então para que você venha ter um tratamento legal. E para ver, porque ele vai olhar assim, ele vai ver se você tem folículos no seu rosto. Ele vai ver se a sua barba, se o seu rosto, a sua pele, se os seus pelos, ele tem como crescer, ele tem potencial para desenvolver. Então é bom você buscar um especialista para você ver se os seus folículos ele tem potencial de crescimento. Daí você vai poder fazer um tratamento legal, você vai ter resultado legal, você vai ter uns resultados bem melhor. Se eu tivesse feito isso, tivesse conhecido melhor isso daí, então quer dizer, se eu talvez teria tido um resultado melhor. E outra coisa, você começou a usar o minoxidil, começou a ter assim, começou a colocar o minoxidil no teu rosto, começa a compreender que você tem que ter um balmer, um shampoo, um esfoliante, um condicionador legal,
um creme específico para isso, porque em algumas pessoas vai ter uma irritação, que eu vou estar trazendo isso também no próximo vídeo. E alguns vai ter essa irritação, espinhas vão crescer, então você precisa não só o minoxidil, mas também ter um suprimento legal para te ajudar para fazer um desenvolvimento legal. Bom, pessoal, é isso aí. Meu desenvolvimento com o minoxidil foi isso. O meu resultado, eu estou satisfeito com o meu resultado com o minoxidil. Assim, eu quero melhorar ainda mais, quero deixar a minha barba crescer um pouco mais, quero evoluir mais, é claro, conforme os vídeos que eu vou trazendo, vocês vão vendo assim a minha evolução da barba. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, deixa o seu like aí, comente aí, diga o que vocês querem ver aqui no canal, qual é a ideia, qual é a dúvida que vocês têm, que eu vou estar trazendo para vocês aqui, tirando a dúvida de algumas pessoas e também trazendo para vocês aqui também as minhas experiências com o minoxidil, mas em algumas áreas assim questão no trabalho, de mudança de trabalho, se isso teve alguma interferência ou não, da dosagem muito que eu tive. Então assim nós vamos estar interagindo, beleza, pessoal? Barba dos Sonhos fica por aqui, valeu, fui!